Pessoal, nós vamos estar então falando de uma situação, de uma ferramenta muito importante que é as normas ABNT, certo? E diante das normas ABNT, nós temos que entender o seguinte, que cada instituição, que cada parte acadêmica das instituições, seja ela ETEC, seja ela Senai, faculdade, cursinhos técnicos em outros lugares, sempre trabalham com normas ABNT, tudo bem? E ao trabalhar com normas ABNT, nós temos que entender o seguinte, que tem regras, e diante dessas regras, nós temos que compreender qual tipo de formatação que eu tenho que inserir no meu trabalho profissional. Tudo bem? Então, cada lugar tem as suas normas ABNT. Uma outra questão que eu quero colocar para vocês, que tem muitas pessoas que trabalham com esses tipos de normas ABNT. Por exemplo, finais de semestres, seja ele meio do ano ou final do ano, tem muitas pessoas que até ganham muito dinheiro com isso, tá, gente? Ganham muito dinheiro com isso. No sentido em que as pessoas não gostam de trabalhar com normas ABNT ou não sabem trabalhar com normas ABNT e elas acabam encontrando pessoas que têm uma afinidade com as normas ABNT acadêmica, tudo bem? E acabam pegando esses trabalhos. É lógico, a pessoa que está finalizando o curso, ela tem que coletar todas as informações. Olha só que interessante, né? Ela tem que coletar todas as informações para passar para essas pessoas que sabem trabalhar com normas ABNT e aí ela vai fazer a formatação das normas ABNT. Tudo bem? Uma outra questão também que eu quero colocar para vocês, que por exemplo, o Word ele não vem já preparado pelas normas ABNT. Então nós que temos que introduzir a normas ABNT no nosso trabalho. Porque se fosse, olha só que interessante, né? Se fosse já preparado para as normas ABNT, uma norma ABNT só, então eu acredito que os desenvolvedores do Word já iriam colocar direto as normas ABNT, né? Então a gente não iria se preocupar fazendo essa parte das normas ABNT. Por isso, então, que cada instituição ou no seu serviço, né, quando você for trabalhar, você estiver num emprego que precisa trabalhar com Word, com normas ABNT, eles vão passar para vocês a formatação, a ETEC, né, como eu falei, ou então em outros lugares, as faculdades e assim por diante, tem as normas ABNT. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Venho trazer para vocês algumas situações de normas ABNT. Vamos lá. O que é a sigla, né, ABNT? A sigla ABNT é chamado de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, o medidor de anel, né? O medidor de anel, ele também é feito perante as normas ABNT. Esse bastão aqui, nós encontramos eles em algumas lojas, né? Que vendem anéis, vendem alianças, e quando nós vamos nessa loja, nessa empresa que vende esses determinados objetos, como eu mencionei, eles vão observar aquela aliança, aquele anel, até mesmo a grossura do seu dedo, através desse bastão, desse medidor de anel. Tudo bem? E foi feito perante as normas ABNT. Outro exemplo também é a questão de uma cadeira. Aqui nessa cadeira nós estamos vendo o encosto, a altura do assento, o assento em si, perante toda a qualidade que uma cadeira, uma mesa passa diante da empresa, ele também passa
pelas normas ABNT. Olha que interessante. E outro exemplo também que eu trouxe para vocês é a parte das normas ABNT de uma instalação elétrica. Então, se você estiver passando perto de um galpão, perto de uma empresa grande que estão finalizando, né, as obras dela e tudo mais, eu tenho certeza que aquela empresa passou pelas normas ABNT através da instalação elétrica. E aí eles ganham um certificado, né? A empresa ganha um certificado que passou perante as normas ABNT da instalação elétrica e tudo mais, tá? Então, olha só que legal. Até a instalação elétrica também tem as normas ABNT. Tudo bem? E aí, trouxe para vocês observar o seguinte. Quem nunca, né, gente? Quem nunca fez um trabalhinho desse daqui, ó? Que aí a gente perguntava para o professor, para a professora lá no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, professor, eu posso fazer uma capa para o trabalho? Ah, pode fazer. E a gente achava que perante a capa, tudo bem que ficava bonito, né? Mas perante a capa a gente também ia ganhar alguns pontinhos a mais, porque a gente iria fazer umas figuras, né? Umas imagens, colocar tudo bonitinho e tudo mais. Hoje, antigamente, né, nós fazíamos uma norma ABNT nossa. E hoje, trazendo para a nossa realidade, nas normas ABNT dentro do Word, né, da ferramenta Word, nós temos que entender o seguinte, olha aqui que legal, ó, a capa. Então, a capa para mim, para você, para outros alunos, para os professores e até mais para os demais estudantes aí, acadêmicos, nós temos que entender o seguinte, por exemplo, uma folha aqui, né? Nós temos aqui o nome da instituição, sempre vai ser assim, o nome do aluno ou dos alunos que nós vamos colocar aqui, o título do trabalho sempre no meio e junto se tiver um subtítulo. E embaixo nós temos aqui a cidade, o estado e o ano vigente, o ano que nós estamos. Tudo bem? Então a gente sempre vai fazer, de acordo com as normas ABNT, uma capa desse padrão aqui, pegando esses requisitos, tá? Novamente, nome da instituição com a letra maiúscula, o nome dos alunos com a letra maiúscula, o nome do título com a letra maiúscula, o subtítulo pode ser letra maiúscula e minúscula, o nome aqui embaixo, né, da cidade e estado, com as letras maiúsculas, e o ano também vigente com a letra maiúscula, certo? Então nós sempre utilizamos dessa forma. Se você pegar o meu trabalho, você pegar o seu trabalho, o trabalho de outros, diante com as normas ABNT da capa, como nós estamos vendo aqui, sempre vai ser iguais, sempre vai ser padrão. O que vai modificar do meu com o seu é os nomes dos alunos ou do aluno e o nome do título e do subtítulo. Agora, o nome da instituição e o nome da cidade, do estado e do ano vigente sempre vai ser os mesmos. Tudo bem, pessoal? Então, só para vocês entenderem aí como que é a questão da capa e fazendo a parte das normas ABNT na capa, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês entenderem, por exemplo, até mesmo em TCC, ou até mesmo nas normas ABNT, vamos imaginar que um professor pede para vocês as normas ABNT para vocês entregarem um trabalho no Word. Então vocês vão saber como que nós vamos lidar com essa situação dessa formatação. Então, por exemplo, aqui nós temos os elementos obrigatórios que estão em verde, tá? O que está em verde? A capa, a folha de rosto, nós temos aqui o sumário e nós temos aqui a referência. Isso dentro de um trabalho sempre tem que existir, como nós estamos vendo aqui, que ele é obrigatório. Nós temos aqui o laranja, né, que são elementos opcionais. O que é esses elementos opcionais? É a dedicatória, agradecimento, epígrafe,
apêndice e anexos, tá? É só para vocês entenderem, a dedicatória, quando vocês acabam de fazer um trabalho de TCC ou até um trabalho das normas ABNT, se você quiser colocar, como está falando que é opcional, você vai dedicar o trabalho, principalmente quem utiliza bastante é quando nós finalizamos um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que é dedicatória. Eu dedico esse trabalho para minha família que me apoiou e assim por diante. Agradecimento, né? Um exemplo, agradeço a Deus por ter me dado força, ter me dado saúde para enfrentar o curso e assim por diante. O epígrafe, o que é o epígrafe? É aquelas frases de famosos, né? Quando nós colocamos, sei lá, do Raul Seixas, do Steve Jobs, alguma frase que estimula, que a gente sempre levou para a nossa vida uma frase, tudo bem? E assim por diante. Aqui nós temos o texto, os elementos textuais que estão em azul, que é esses três camaradinhas aqui, ó, introdução, corpo e conclusão. O que seria essa introdução, o corpo e a conclusão? É o que dá o ênfase no nosso trabalho. Por exemplo, deu 50 folhas, 60, 80 folhas, passou de 100 folhas, é onde que nós colocamos o trabalho completo perante a introdução, perante o corpo do trabalho, que é um monte de folhas que estão ali, né, título 1, título 2, título 3 e assim por diante, e finalizando com a conclusão, né, do nosso tema, do nosso trabalho. Então, concluo, né, ou a gente conclui que esse trabalho foi feito perante, tal. Enfim, tá, gente? Então, só para vocês entenderem que nós temos aí os passo a passo de uma conclusão de curso, ou até mesmo para a gente utilizar nas nossas normas ABNT, de um trabalhinho de normas ABNT e tudo mais. O que nós podemos utilizar em normas ABNT, nós podemos fazer uma capa, nós podemos fazer o sumário, e aí nós utilizamos introdução, corpo, conclusão e finalizando com referências. O que são as referências? As referências são aquilo que eu busquei para inserir no meu trabalho, na minha introdução, no meu corpo, né, na conclusão e assim por diante. Que são livros, né, eu pego pela biblioteca da escola, da faculdade e assim por diante. Ou então eu entrei na internet para pesquisar, então eu busco na internet algumas informações que eu achei relevante e insiro no meu trabalho. E aí eu coloco a referência da bibliografia, né, diante do que eu fui buscar. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem aí como que utilizamos diante dos elementos dentro do nosso trabalho de normas ABNT ou de TCC, de conclusão de curso. Tudo bem? E aí, vamos à prática, né? Vou trazer para vocês agora o que nós vamos ver diante da nossa aula. Então, diante da nossa aula, nós vamos ver a quebra de seção, numeração de página, sumário, níveis que são os estilos, tudo bem? A configuração de página e também nós vamos ver toda essa parte aqui de espaçamento, recuo, margens e fonte, tudo bem? Eu vou falar para vocês o seguinte, ó, nós vamos trabalhar uma parte casada, tá? Então, quebra de seção e numeração de página, vocês vão reparar que nós vamos trabalhar juntos. Sumário e níveis também a mesma situação, tá? E aqui nós vamos ver a parte de configuração. Diante do que nós vamos ver, que eu quero frisar aqui para vocês, o sumário, tá? O sumário, como que nós vamos utilizar através de estilos, né, de níveis e tudo mais. Trouxe aqui para vocês verem o seguinte, ó, nós temos aqui o sumário e como que eu faço para deixar tudo organizado, tudo certinho aqui através da formatação das normas ABNT. Eu não sei se vocês já fizeram um sumário, mas, por exemplo,
quando a gente faz um sumário e a gente não entende as normas ABNT, a gente escreve, né? A gente coloca o número 1, a gente digita aqui introdução e depois a gente vai apertando o botãozinho, né? Do pontinho até chegar lá e colocar o número, tudo bem? Isso tudo nós vamos ver na prática, que eu não preciso ficar fazendo isso. Eu não preciso ficar colocando os pontinhos. Ele tem perante uma formatação para a gente colocar certinho os níveis, para a gente colocar certinho os estilos e aí diante de um sumário que a gente for inserir e já vai aparecer automaticamente os nomes e automaticamente vai aparecer os pontinhos juntos com os números das páginas, tudo bem? O que eu quero que vocês entendam nesse momento, que nós vamos entender o seguinte, ó, nós vamos ver o título 1, aonde que são os títulos 1, que são os primários. Se você observar, vai ser o número 1, o número 2, o número 3, e se eu quisesse colocar referência, eu iria colocar, por exemplo, o número 4, mas aqui não tem o número. Eu posso fazer isso, Anderson? Posso. Pode, não tem problema nenhum, se você vai colocar o número ou não. Mas aqui, se você observar, nós temos aqui alguns títulos que são 1, 2 e 3, e se eu quisesse colocar o número 4 aqui, eu poderia ter colocado. Outra observação que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá vendo aqui, ó, 2.1, ele é referente a esse camarada aqui. Esse 2.1.1 ele é referente a esse camarada aqui. E a mesma coisa, o 2.1.2 é referente ao 2.1. E esse 2.2 aqui, ele é referente a esse camarada aqui, ó. A esse camaradinho aqui. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam? A formatação para o título 1, que são esses 1, 2 e 3 e 4, que eu coloquei aqui para vocês entenderem, é diferente do título 2. Por que 2? Porque são dois números. Aqui, ó, 2.1 e 2.2. E depois nós vamos trabalhar com o título 3, que é o 2.1.1 e 2.1.2. Tudo bem? Que são diferentes também na formatação. Vamos reparar o seguinte. Introdução, o que é o número 1. Número 2, que é o direito autoral. O número 3, que é conclusão. E o número 4, que eu coloquei aqui, referências. Se vocês parar para pensar, eles estão em negrito e letra maiúscula, correto? Eles estão em negrito e letra maiúscula. Se você reparar no 2.1 e no 2.2, eles estão com letra maiúscula, mas eles não estão em negrito. Se vocês reparar no título 3, que são os 3 númerozinhos aqui, ó, tudo bem? Eles estão com letra maiúscula e letra minúscula, os dois, e eles não estão em negrito. Então, por isso que eu falei para vocês que a formatação de cada título é diferente. Por isso que eu coloquei aqui para vocês as formatações. Então, por exemplo, título 1, que é o título primário, como eu falei para vocês, do nível 1, que são 1, 2, 3 e o 4. Olha só a formatação dele. Arial ou Times, como a gente utiliza nas normas ABNT, são um desses dois que nós temos que utilizar a fonte. O tamanho 14 para o título primário, negrito, caixa alta, como a gente chama a letra maiúscula, e sempre alinhamento à esquerda, que é o que nós vamos entender aqui, tudo bem? Então, se você observar, eles sempre vão ser assim, ó, letra maiúscula, negrito e assim por diante. Olha o título secundário, que é o título 2, que é o nível 2 aqui, ó, que nós vimos que são esses camaradas aqui, ó, que é o 2.1
e o 2.2. Olha a formatação deles, Arial ou Times. Uma outra dica, se você utilizar o Arial para todo o seu trabalho, sempre vai ser Arial. Se você utilizar o Times para todo o trabalho, sempre vai ser o Times, tá? Essa é outra dica que eu quero passar para vocês. Tamanho 12, negrito e a letra, né? Alinhamento à esquerda. Olha só a letra, caixa alta e caixa baixa, que é o que nós vimos aqui no título, né? 2.1, 2.2, que eu posso também inserir aqui, tá? O título terciário, que é o nível 3, que nós vamos entender o tamanho 12, olha lá, sem negrito, e maiúscula e minúscula. Se você reparar lá no exemplo, ele vai estar assim, ó, o terceiro, né? Então, 2.1, 1.2 e o 2.1.1, eles vão estar dessa forma. Deixa eu... Tudo bem? Então, só para vocês entenderem, gente, que nós utilizamos a nossa formatação para os títulos que nós estamos vendo aqui de formas diferentes dentro do sumário e dentro do nosso trabalho. Na próxima aula, nós vamos fazer isso na prática, certo? Então, o que nós vamos fazer na prática na próxima aula? Nós vamos colocar o sumário e os níveis, os títulos, né, os estilos, na verdade. Nós vamos fazer a parte da formatação, tá? Dos espaçamentos, recuo, das margens, das fontes e assim por diante. E também nós vamos ver na próxima aula a parte da quebra de seção e numeração de páginas. Tudo bem, gente? Muito obrigado, viu, pela aula e até a próxima.